Eu estou aqui hoje com o meu aluno Marcelo Diniz, um aluno de mestrado da Uninove, e a gente está trabalhando na tese dele, que é sobre a cultura organizacional numa consultora média lá em São Paulo, mas nós ficamos conversando sobre outras coisas e uma temática que eu queria compartilhar com vocês é sobre essa questão das consultoras que atingem algum ponto, tem algumas obras, mas eles não conseguem crescer além daquele estágio. E nós identificamos 3 ou 4 motivos, 3 ou 4 pontes que você tem que passar, você tem que atravessar com êxito se você vai passar dessa fase de pequena para uma consultora média. Ou seja, pequena eu digo, você fazer 6, 7 obras por ano, passou para 10, 15, aí a brincadeira fica bastante diferente. Você, se não me engano, você falou que o primeiro problema que você percebe é o cara não delegar, não descentralizar, né? Eu acho que esse medo da descentralização do poder, eu acho que é um grande problema. Normalmente esses pequenos construtores, eles começam com muito trabalho, muita dedicação, e eles gostam de se orgulham de dizer que eles conhecem a empresa, como se fossem a palma da mão. Eles têm aquele complexo de Deus, sabe tudo o que acontece na empresa. Quando ela começa a tomar um tamanho maior, ele acaba perdendo um pouco, né? Se ele não descentralizar todo esse poder, todas as decisões, ele pode ter uma série de problemas. Por exemplo, eu já vi diretores que passam horas assinando requisições de materiais que custam 10, 20, 30 reais e se ele for pegar 90% do volume de dinheiro, sairiam em 4 ou 5 requisições. Pois é. Isso, aliás, é muito comum na empresa que cresce, é que você cria uma empresa realmente tendo o olho do dono engorda o gado, tendo muita atenção focada nas operações. E principalmente na fase inicial, se você não tiver esse controle, então você morre mesmo. Então o cara está com uma capacidade que está excelente para o início de um negócio, mas passou de uma certa fase e se torna um empecilho quase que fatal. E realmente exige uma mudança cultural, uma mudança de perspectiva e um bom treinamento para vocês poderem superar essa fase. Qual foi o segundo ponto que você fez? Eu acho que às vezes há uma certa negligência com os departamentos de apoio, né? O pessoal ele não consegue entender bem como é que funcionam as áreas de apoio, ou às vezes eles contratam porque acreditam que vai melhorar, mas não sabem exatamente onde eles querem que melhore. Um exemplo que eu acho que dá para colocar bem seria a parte de recursos humanos, né? Às vezes eles têm o departamento, eles têm uma pessoa responsável por recursos humanos, mas às vezes na contratação, vem por uma indicação, passa pelo recursos humanos, ou o recursos humanos acaba virando um departamento pessoal que só finaliza a contratação. Então, às vezes, bypass no departamento é uma coisa ruim. Se você vai incorrer o gasto, a mão de obra de departamentalizar, de ter um contador, de ter alguém que mexe com finanças, de ter planejamento, você tem que usar mesmo. Não adianta você colocar no papel e começar a pagar as pessoas e não utilizar plenamente e realmente investir naquela função. Porque aí, caso contrário, você tem o pior dos dois mundos. Você está pagando os custos, o overhead, como a gente diz em inglês, de uma empresa grande. No entanto, você está tendo o controle, as definições e o expertise de uma empresa pequena. Isso é legal, esse ponto também. Aí você falou em números, né? Em a capacidade de interpretar certas estatísticas, etc. Eu acho que esse pequeno construtor ele começa com algumas ferramentas, ele acaba aproveitando algumas do mercado, ele tem boas ferramentas que ele desenvolveu ao longo dos anos da sua experiência e essas ferramentas trazem dados, indicadores, né? E ele contrata alguns softwares e ele acaba subutilizando o software e tendo uma interpretação um pouco errada desses indicadores. Um exemplo disso, às vezes ele tem uma expectativa de ter 10% de lucro numa obra. Ele consegue 5%, ele comemora porque a obra não deu prejuízo e deu 5% de lucro. Ele não percebe que ele errou em 50% a projeção de lucro da empresa. E esse errinho, aí se você tem 5, 10 funcionários, um errinho que não faz muita diferença. Agora você passou de uma certa fase, essa diferença costuma ser grande. E ela pode acabar, inclusive, com a sua capacidade competitiva, porque se tiver uma outra empresa que está um pouco mais acertada, ao longo de 10, de 20, de 30 projetos,
aquele cara está com um bolão de dinheiro, com um bolão de recursos, e além disso, com sistemas afiados, que você não vai conseguir competir com ele. Pois é. Qual é o quarto? Você... Eu acho que isso é um resumo de todos esses três que a gente ilustrou agora. O quarto seria esse medo, a resistência à mudança, né? Esse medo de novas ideias. Então, se o cara conseguir utilizar bem o recurso, ele não negligenciar as áreas de apoio, né? E utilizar bem as ferramentas que ele já tem e às vezes adquirir outras novas, né? Ele perde esse medo, né, da resistência, ele acaba mudando realmente, ele sobe um patamar, né? Ele pode realmente fazer a empresa dele crescer de uma forma que talvez ele nunca tenha previsto. Pois é, legal. O Marcelo está desenvolvendo um suite assim, de instrumentos e de técnicas que justamente ajudam a consultora pequena para a média caminhar para frente e crescer com mais eficiência, sobretudo, e ajuda inclusive a próprio cumprimento de normas para conseguir financiamento com a Caixa e assim por diante. Se tiver algum interesse, entre em contato conosco. O nosso site, junto com outros vídeos, é www.resolverconsultoria.com. Nós estamos às vossas ordens.